Sejam muito bem-vindos ao nosso Donos da Bola aqui do Rio de Janeiro. Isso é o Pirâmide da Shopee. Estamos pra cá. Vaza daqui, menor. Vaza. Estão avacalhando aí. Eu já tive morando nesse programa. Ainda botou o contrário. É um cavalo. Aqui. Isso é brincadeira. Eu não vou fazer o programa com isso aqui, não. Eu não vou fazer. Eu me recuso. Isso é obra tua, né? Isso é obra tua, né, o Gabriel Piranha? Esse é o Felipe, né? Esse é o Felipe. Tanto de brincadeira. Eu vou ter que botar isso aqui, né? Porque isso aqui é um espaço democrático. Apesar da gente que mandar, a gente finge que é. Aí, caiu, não fui eu. Não fui eu, daqui a pouco eu busco. Já sabe, né? Vou passar no RH quando sair daqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso Donos da Bola. Flusão, campeão da Taça Guanabara. Audiência lá em cima de novo. Na frente da Plim Plim. Ih, rapaz do céu. A Vênus platinada, ó. Muita coisa pra gente falar. Jogo polêmico com todos os ingredientes de decisão. Teve empurra-empurra. Teve cartão. Teve super odd cravada. Um gol pra cada lado, mais de 7 amarelos, né, Flavinho? Isso. Então você não ganhou porque você não quis. Aliás, daqui a pouco eu vou te dar outra dica aqui. E a rapaziada do Rio de Prêmio já tá aí já. A Vivi tá aí, a Mandinha tá aí só no backstage. Tem até negócio de C3 hoje. Bom, muita coisa pra gente falar. O programa tá recheado. Vamos falar da vergonha que o Botafogo passou. O Botafogo conseguiu perder pra Portuguesa da Ilha do Governador. Está fora do mata-mata. Vai disputar a Taça Rio. E se não ganhar a Taça Rio, Botafogo tá fora da Copa do Brasil, a não ser que ganhe a Copa do Brasil. Mas pelo jogo de Sergipe, o prognóstico não é muito bom. Vou dar logo boa tarde pra ele, Flávio Amêndola, porque eu sei que ele tá afiado hoje. Tudo bem? Tudo ótimo. Bigode de Nescau. Ontem, inclusive, lá no Maracanã, eu tava lá com o Dorelhão conversando, do nada na arquibancada. Ô, Bigode de Nescau! Ô, Bigode de Nescau! Quando ele tinha 2 moleques falando, ô, Bigode, fala aí, não sei o quê. Tá pegando o Bigode de Nescau, cara. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, só um pouquinho Você gosta de Nescau? Gosto. É achocolatado com leite, né? É. Muito bom, é bom. Aí tem Toys, tem Quick. Isso. Não é do seu tempo, não, do nosso. São algumas misturas que dão certo. Mas as misturas que um treinador português fez ontem não deram muito certo. Eu vou tentar. Hoje eu tô com o Flávio, jornalista, especialista, tô com um craque com a camisa do Flamengo. Ganhou um monte de títulos, já ganhou Carioca, jogou na Juventus, inclusive os 3 maiores goleiros que ele trabalhou, Júlio César, Buffon e eu passei o Dida por pouco em alguns critérios. Tá aqui com a gente pra gente tentar explicar por que o treinador tira o Gabigol e o Arrascaeta e tem o Pedro no banco e bota o Mateusão, com todo respeito ao menino, que tá começando a carreira dele. Senhor Atiça, com licença, vou apertar a mão do meu latera aqui. Meu latera, meu craque. Meu terceiro goleiro, é isso? Júlio César, a ordem não é essa, Você quer que eu explique isso ou não? Deixa pra depois. Eu ganhei do Dida por um critério assim. É pouquinho. Dida, mentira. Tudo bem, Atiço? Boa tarde. Boa tarde de tudo. Seja bem-vindo. Prazer imenso estar aqui, cara. Vamos falar bastante desse jogo, né? Em relação à postura desse treinador. Ainda não conseguimos entender qual a identidade do Flamengo hoje com esse treinador. Qual o modelo de jogo, quais ideias de jogo desse treinador. Eu não sei se ele está perdendo a gestão do time, ou se ele já conquistou e já perdeu de novo, não sei. Até hoje eu não consegui entender o que esse treinador está conseguindo fazer com o time do Flamengo. Porque é um elenco vencedor e hoje é um elenco que está desacreditado. A gente não consegue entender. As substituições, no primeiro tempo o time entrou com uma estratégia até muito interessante. Até estava conversando com o Amêndola, porque ele colocou uma linha de 3 lá na frente para pressionar a saída de bola, que é um dos pontos fortes do Fluminense. Botou uma linha de 3 e uma linha de 4, com o Cebolinha aberto, Mateuzinho aberto na segunda linha. Deu certo, pressionou, bloco próximo, mas não jogou um futebol criativo. Conseguiu neutralizar a saída de bola do adversário. Pressionando, conseguindo roubar a bola no campo ofensivo, mas não conseguindo criar grande chance de gol. Teve 2. Um chutão do Matheus Cunha. Daqui a pouco eu vou mostrar o lance aqui pra gente ver se foi falta ou não. Que teve ali o desvio. Do gol do Gabi. Isso, teve desvio. O Gabigol foi lá, exatamente esse lance que você está falando, que saiu cara a cara com o goleiro. Teve um toque ali do Nino, logo depois da finalização. E a única jogada brilhante que foi a do Cebolinha. Que voltou a ser aquele Cebolinha que jogou... individual, chamou... não foi aquele contato envolvente no dedo do O Flamengo não fez um grande jogo, como o Flamengo não vem fazendo uma grande temporada. E aí, para piorar a situação no segundo tempo, o time caiu fisicamente. Sim. Tecnicamente, o time muito abaixo, não conseguindo pressionar, porque você via que chegava atrasado.
E aí era a hora de mudar. Eu até falei na transmissão, tá na hora de mudar. Só que ele mudou errado. Ele tirou um jogador que melhor fazia o posicionamento defensivo, que era o Igor Jesus, que controlava ali naquele setor do meio-campo muito forte. E aí ele tirou o Gabigol, que é o jogador que tem a profundidade, que acha o espaço dentro da linha. Diferente também, né? É diferente, sabe? É o craque do time. E aí ele tira o jogador. No meu ponto de vista, naquele momento, tirar o Arrascaeta, que vem num momento delicado, vem num momento difícil da carreira dele, fisicamente e clinicamente. Para, Arrascaeta, eu já tive esse problema, joguei machucado, não vale a pena. Faça um favor, trata do seu problema do pubis, porque você fisicamente e tecnicamente você é um craque excepcional. Mas no momento agora ele não está conseguindo render. Então trata primeiro, faça o que é o certo. Porque ele está prejudicando a si próprio e o time do Flamengo. Ele não está conseguindo render do melhor. E aí, no meu ponto de vista ali, tiraria ele e tiraria o Matheus França. Colocaria quem? Eu. Agora de fora é fácil. Não. Eu botaria Ayrton Lucas, que era o jogador que tem intensidade pelo lado esquerdo. Não sei por que ele não quis iniciar. Ele poderia colocar ali o Ayrton Lucas naquele lado e deixaria o próprio Cebolinha por dentro no lugar do Matheus França. E colocaria no lugar do Matheus França um menino que vem entrando sempre muito bem, que tem uma dinâmica. Matheus Gonçalves, exatamente, faz toda a diferença que no vem jogo. fazendo um campeonato interessante, que tem uma dinâmica, que tem drible, que tem um raciocínio rápido. E ele deixaria o Gabigol junto com o Cebolinha, porque o Cebolinha no primeiro tempo ele teve um desgaste físico absurdo, porque ele fechava na última linha defensiva. E aí, no segundo tempo, desgastou. Então, bota ele lá na frente, porque ele tem a genialidade, ele tem o drible, ele tem a finalização. Deixa ele mais próximo do Gabigol e bota um menino para colocar, servir. Já que também o Everton Ribeiro não vem no grande momento. Bota o menino, tá confiante, a torcida tá empolgada e ele mesmo entraria com outra dinâmica de jogo. Ô, Atício, não dá pra entender, a gente falava isso aqui, o Flávio fala isso todo dia. O moleque entrou bem contra o Independente Del Valle, entrou bem contra o Vasco. Aí ontem ele bota o moleque no banco, com um time misto, e não bota o moleque pra jogar. Bom, tem enquete na tela, porque hoje eu sei que tem muito tricolor, muito vascaíno no nosso chat. Eu tô até com medo de abrir o chat ali. Da banda do YouTube, da Band de Rio, hoje é o dia do bicho pegar. Larga o dedo, sempre com parcimônia, sem ofender o coleguinha. Senão já sabe que vai pro bloco diretamente, sem negociação. Porque a gente contratou uma equipe só pra isso. Né, Flávio? É isso aí. $70 mil de salário que a gente paga pro cara. Que isso? Tem uma vaga pra mim aí, não? Inclusive, eu tô indo lá também. Eu aprendo a fazer rapidinho essa parada. É só bloquear o vacilão, pô. Só isso. Bolinha, então. Falou palavrão, bloque. Ó. Que isso, gente? Ô, vocês estão... Ó, virou bagunça agora isso aqui? Que enquete é essa, gente? Para o Fluminense ganhar Fla-Flu é normal, que é um meme da torcida tricolor, né? Sempre sacaneando o torcedor do Flamengo. Sim ou não? Flávio Ameno, não tem muita explicação não. É sim ou não, porque tem que passar VT, vivo, um monte de coisa ainda. Tem sido normal. Nos últimos 11 Fla-Flus, o Fluminense ganhou 7, perdeu só 2. É isso mesmo? Nos últimos 11 ganhou 7, perdeu 2 e empatou 2. É sério? Então acho que os números dizem pelo clássico. Sim, pro Fluminense ultimamente tem sido normal ganhar Fla-Flu. Atício, tá normal pro Fluminense? O Amendo trouxe aí essas informações, né? Nos últimos anos aí tá sendo dessa forma. Infelizmente o Flamengo não está conseguindo ter um retrospecto para reverter essa situação. Sim. Aqui, Gabriel Rodrigues, chora GV, o outro GV Chorão, Luciana Gomes, bigode de Nescau. Bigode de Nescau, muito bom. Índio. Cara, vocês estão demais. Bom, vamos lá, pra você que dormiu cedo ontem, que tava trabalhando, que faltou luz, ou que não sabia que tava passando na Band, agora você já sabe. Tati Tavares preparou pra gente um super material mostrando tudo o que rolou no título do Flusão. Na verdade, não foi Tati. Tati estava lá, Tati estava de dia. Quem estava lá à noite era ele, Igor Dorilov, que vai contar pra gente como é que foi. O Fluminense de Fernando Diniz entrou em campo sem mudanças, enquanto o pressionado Vitor Pereira mexeu bastante no time e, por opção, colocou jogadores como Everton Ribeiro e Vidal no banco. No primeiro tempo, dá para dizer que a estratégia rubro-negra funcionou. O jogo era pegado.
Mal a partida começou e Gabigol chutou a bola em André e acabou levando o cartão amarelo. Aos 19 minutos, Everton Cebolinha fez fila, passou por um, por dois, por três e bateu no canto para abrir o placar. É do Flamengo! Everton Cebolinha no capricho do capricho! Uma das jogadas que eu levo vantagem, né? Cortando para dentro ali. Fui feliz na finalização, nos dribles também. Agora é manter essa pegada aí. A nossa equipe tá muito bem. A gente precisa agora concentrar mais ainda. O Flu não conseguiu criar tantas oportunidades na etapa inicial. Cano resolveu tentar de fora da área na chance que levou mais perigo. Já aos 33, Matheus França roubou de André e passou para Gabigol ampliar. Olha a chance no Flamengo, Gabi! Mas no Cariocão, em clássico, tem VAR. E depois de revisar o lance, a arbitragem marcou falta no volante tricolor e anulou o gol. Segundo gol, claramente, o jogador dele me puxou, o juiz deixou o lance seguir para olhar no VAR. Foi um lance muito claro. Agora, no segundo tempo, voltar mais ofensivo e tentar virar essa partida. No intervalo, Fernando Diniz promoveu as entradas de Lima e Gabriel Pirani. Aí foi a vez das substituições do treinador do Flu surtirem efeito, logo aos 7 minutos. Macacano chutou! Cê tá louco! Martinelli, Pirani, Arias e gol de Germancano. O 10º do artilheiro na temporada. Do Fluminense! Uma conexão com o Cano bastante especial que começou lá no Vasco. E ele é um cara que eu acho que ele representa muito aquilo que eu penso da coletividade. Você vê o Cano marcando o tempo todo, se dedicando e sendo premiado. Eu acho que os gols que ele faz é consequência da maneira como ele entende aquilo que eu penso do futebol e do que é viver coletivamente. Vitor Pereira mexeu no time. As substituições que fizemos foram no sentido de, primeiro, o Mateusão na frente, porque é um atacante que ataca à profundidade e o jogo de facto o Fluminense estava mais com bola, mais metido no nosso meio campo. E já aos 39 minutos, Arias cruzou, Cano chutou para o meio da área e a bola sobrou para Pirani fazer o gol da virada. Tá louco! Estou muito feliz de estar aqui, muito honrado de estar participando deste momento. Espero que venham muito mais gols. E ainda teve tempo para mais confusão. 2, Flamengo 1 e a falta do Gerson foi dura e agora o tempo fechou. Gerson atingiu Giovani no chão. E Felipe Melo foi tirar satisfação. E com pouquíssimo tempo em campo, o volante tricolor foi expulso. Felipe Melo foi expulso. Felipe Melo foi expulso. Sequer tocou na bola. Eu tô perguntando pra ele aqui, o que mostra na televisão? Eu empurro o peito dele, mostrou aí? Não mostra o replay? O mau caráter sujo. Sujo. Microfone da Band com o Felipe Melo. Que não é normal um árbitro querer estragar o jogo e por um empurrão expulsar um atleta, porque o atleta tem um nome importante. Então, assim, fico triste, fico chateado, né? Já nos acréscimos, Cebolinha cobrou falta e Fábio garantiu a festa tricolor. Campeão da Taça Guanabara 2023, pela 12ª vez. O principal factor de nossa equipe é Fernando Diniz, pelo trabalho que ele faz todos os dias com nós no CT. A gente acredita muito nele, ele merece este prêmio. Ele trabalha para isso, trabalha para melhorar o jogador e acho que ele merece este prêmio e merece muito mais porque é um cara sensacional, maravilhoso. O Fluminense é isso, o Fluminense é a família, uma união grande e mostra que o nosso grupo é muito dedicado e muito forte também. E a taça levantada aqui no Maracanã. O Fluminense é campeão da Taça Guanabara 2023. Pode comemorar a torcida do Flu.
Pelo segundo ano seguido, o Fluminense é campeão da Taça Guanabara. E o desejo, claro, é que o campeonato termine como o do ano passado, com o tricolor campeão carioca. Foi o primeiro título de Fernando Diniz pelo Fluminense. Então, para mim é muito importante, é um título, embora ainda não seja o título carioca, que é uma outra história, mas a gente tem que comemorar muito. Foi bastante sofrido, a gente mereceu muito esse título, os jogadores estão trabalhando demais. E desde que eu cheguei aqui, a sintonia com essa torcida que eu tenho de uma maneira especial e poder dar esse presente para eles me enche de alegria. Já no Flamengo, o clima de tensão aumenta ainda mais. Infelizmente, em 2 jogadas isoladas, eles fizeram 2 gols, foram felizes. É difícil até falar nesse momento, sabemos que o momento não é favorável para nós. Assim como a pressão sobre Vitor Pereira. O título estadual pode ser a salvação do treinador. Eu compreendo a torcida, compreendo os adeptos, porque tal como eu, o que me frustra um bocadinho é depois tanto trabalho, e com os jogadores a acreditarem e a fazerem exatamente aquilo que era necessário fazer. E nós acabamos por perder esta final de uma forma que difícil de explicar. Uma bola parada, eu já disse, aos trambolhões, difícil de explicar, mas é assim, temos uma meia final para jogar, estamos convictos de que vamos nos apresentar fortes nesse jogo, não tenho dúvidas nenhumas, e discutir o Carioca, não tenho dúvidas nenhumas. A gente sabe que tem uma pequena vantagem agora nas semifinais e isso também é bom. O importante é que o time está crescendo, está evoluindo. A gente sabe que o campeonato ainda não acabou, mas a gente deu um passo bom. Todo mundo queria esse primeiro lugar na primeira fase e a gente conseguiu isso, tem que ser valorizado. Festa maneira do Fluminense, aí tem carioca não, a festa do Fluminense, treinador caindo, jogador indo pra time grande, recorde de audiência, aí tem carioca, bando de... Olha aqui, a importância de ter um goleiro, né? Falta no finalzinho, Cebolinha dá-lhe uma chapada lá, o Fábio vai lá como um gato e pega de mão trocada. Aliás, um beijo pro Fábio, de mão trocada, não espalma, um beijo pro André Carvalho, treinador de goleiro do Fábio, tava cruzando com a direita e com a esquerda. Nosso parceiro Fluminense muito bem servido de goleiro e treinadores de goleiro. Antes da gente entrar em alguns detalhes, eu quero falar uma coisa pro senhor Graziano Maciel. Senhor Graziano Maciel, árbitro do jogo de ontem, a expulsão do Felipe Melo foi uma das maiores covardias que eu já vi no futebol. Um dos maiores absurdos que eu já vi no futebol. O senhor expulsou o Felipe Melo pela capivara, né, que chama, pela ficha dele. Pelo histórico, Pelo histórico. Porque tava na tua frente, Graziani. Na tua frente, o Gerson roubou o tumulto lá, a tua bola, e o senhor expulsou o Felipe Melo, que ele tentou ali separar, realmente o Felipe é efusivo, é sanguíneo. Agora a expulsão do Felipe Melo foi uma das maiores covardias, ou erros grotescos, né? Talvez não tenha tido intenção de prejudicar, mas é erro de interpretação de qualquer zorra que seja no futebol. Bom, muitos pontos. Flávio Amêndola, para aproveitar que está na tela aí, falta do Matheus França, sim ou não? Falta do Matheus França. E ele tá na frente do lance. Ele tá 2 metros. Ele tá na frente do lance. Como é que ele não consegue ver? Aí nesse lance ele precisou ir ao VAR para ver que foi falta. Mas no lance do Felipe Melo ele não foi no VAR. Porque se ele fosse, ele ia ver que o Felipe Melo não fez nada. E tá quem aí, deveria ter sido expulso era o Gerson. Não era o Felipe Melo. Porque o Gerson faz a falta e quando o cara cai, ele chuta o jogador do Fluminense. Mas por que não foi ao VAR a Tio e Flávio Amêndola? Eu acho que é por conta do tempo. E depois ele dá 7 minutos. Ele tinha compromisso depois? Ele dá 7 minutos. Ele ia pra noite? Ficou 10. Ele ia pra balada? Deve ter ido comemorar, né? Foi pra night? Deve ter ido comemorar o bom rendimento que ele teve dentro do jogo. Graziano, você estragou o clássico, cara. É isso aí. O Diniz falou, foi a pior arbitragem que ele falou. Ele conseguiu deixar todo mundo, torcedor, pessoal que é envolvido ali dentro do jogo, ele deixou todo mundo nervoso. Ele realmente estava atrapalhado ele. E assim, o Graziani, com todo respeito ao profissional Graziani, é um cara que fez o curso da CBF, ele é árbitro, só que ele já tinha se envolvido em algumas polêmicas nos últimos campeonatos cariocas. Eu me lembro na estreia do Campeonato Carioca, não sei se foi do ano passado ou retrasado, Fluminense e Resende no Maracanã,
Pô, ele dá um impedimento no gol do Fluminense, ele invalida um gol do Fluminense inacreditável. Ele deixa de dar um pênalti no Kaique, que hoje está no Bahia, inacreditável. Então, assim, já tem um histórico. Olha onde ele estava, Flávio. Ele vai aparecer na imagem olha onde ele estava, meu irmão. De frente pro lance. E outra coisa, segundo, é falta em cima e embaixo, né? Pra mim foi em cima e embaixo. Pra mim foi só em cima. Embaixo pra não teve não, porque assim, na verdade, quando ele puxa o André, ele desequilibra. Ele de embaixo ele dá um toquinho na bola. Ele pisa no pé do André. Mas ali ele na passada. Aí não tem como você controlar o espaço, né? Não teve a intenção de fazer a falta pisar no pé dele. Ali foi um lance normal, mas em cima sim, foi falta. Foi na transmissão, a gente até chamou a atenção, porque o que me chamou a atenção foi exatamente o Matheus França abraçando o André, desequilibrando ele, onde que o André perdeu o controle da bola. E aí foi falta. E aí ele pilhou todo mundo. Aí tava Vitor Pereira com o Fernando Diniz discutindo na beira do campo. Cara, já desestabiliza tudo. E assim, no começo do jogo, desculpa, GV, ele já deu um cartão amarelo no Gabigol naquela entrada lá. Com 10 segundos. Eu acho que ali ele poderia ter controlado um pouco a situação, não precisava dar cartão amarelo. E depois o Matheus França deu um carrinho no Fábio na hora que o Fábio foi sair jogando. Isso. E ali era para cartão amarelo porque ele entrou firme no Fábio. No Gabigol, não. No Gabigol foi uma entrada ali, aquele explosivo, aquela coisa de chamar a atenção do torcedor, porque um dia antes a torcida foi lá botar pressão sobre os jogadores, então ele quis dizer que o time ia ser diferente hoje. Atício, tem um poeta brasileiro chamado Carlos Alberto, nosso parceiro. Beijo, Carlos Alberto. Carlinhos, que tem uma frase emblemática. Cueca na gaveta de cueca, calcinha na gaveta de calcinha, pijama na gaveta de pijama. A não ser que tenha muito tempo de relacionamento. Tipo, Jorge Jesus já estava 2 anos. Aí tu mistura tudo que já vai aqui no automático, ó. É como o Fluminense faz hoje, no automático. Exatamente. Aí o outro quer inventar, e muda pra lá, e mexe pra cá, e muda na estrutura. Aí, porque assim, a minha teoria, sinceramente, com todo respeito ao atleta e ao departamento médico, é o Tanuri que a gente ama. E eu acho que o Tanuri não tem nada com isso, é o VP. Se você tem o Pedro no banco, pô, ele não aguenta 100% do tempo, não aguenta 90%. Beleza. Mas se ele tá no banco, ele aguenta 10, 20, certo? Certo. Aí você tem o Pedro, você bota com todo o glamour do Pedro, você mete o Mateusão com 20 anos. Ele coloca 2 jogadores no banco sem condição de jogo, que é o Pedro e o Varela. Então por que tá lá, então, exatamente, por que ele fez isso? Não tem condição de jogo? Chama o menino dos juniores para recompor ele. Vê de cara, se ele pensava em comemorar o título, deixa o menino ali do lado de fora, coloca a camisa nele e entra depois do jogo. Se foi o caso disso, não faz sentido ele levar o Pedro e não colocar o Pedro. Quero falar com você, vou mostrar aqui as reações das torcidas, né? Primeiro a torcida do Flamengo com o Vitor Pereira, para ver como é que tá a maionese. Se já azedou, se não azedou. Olha lá. Sobe o som. Isso aí foi logo que ele substitui, né? Isso. O Gabigol e a Arrascaeta. 20 minutos. 20 minutos. Com 20 minutos. E aí, rapaz, a torcida do Fluminense, que não tem nada com isso, sacaneia mesmo, vai lá e canta Vitor Pereira Amêndola. Isso aqui é ouro. Cara, é provocação, faz parte do estadual. Exatamente, é normal. E assim, eu acho que o torcedor do Fluminense tem o sentimento de quase todo torcedor do futebol brasileiro, né? Porque a saída do Vitor Pereira do Corinthians não foi da melhor maneira, e aí ele assume o Flamengo, que já é um time que não tem muito carinho dos outros torcedores, e pela temporada que o Flamengo vem fazendo, pelas escolhas do Vitor Pereira, isso aí vai se tornar cada vez mais comum. Ontem a gente ouviu de novo, Real Madrid pode esperar, sua hora vai chegar. Quem cantou? Quem que você acha? A do Flamengo? A torcida do Fluminense. Ah, tá. É claro que foi a torcida do Fluminense. E agora tem Marcelo. Exatamente. Hoje lá no aeroporto cantaram o Vitor Pereira de novo, a torcida do Fluminense. Então, gente, é a zoeira. Tem que aguentar. Com respeito, só a zoeira vale. Agora, a Amêndola e a Tirson. Muito legal ver um cara como o Diniz, com uma carreira como jogador enorme, agora já como treinador, já tem alguma estrada também, São Paulo, próprio Flamengo, etc., comemorando pra caramba seu primeiro título, né? Muito legal. Eu fico muito feliz pelo Fernando Diniz, pelo fato dele ser um treinador que tem a ideia de jogo bem clara. Ele não desiste da ideia de jogo dele. Sim. Desde o início da carreira dele, ele trabalha dessa maneira. Ele vai melhorando alguns aspectos. Até mesmo na última passagem dele pelo Fluminense, ele tinha o mesmo estilo de jogo, mas não conseguia concluir em finalização, em gols. E hoje você vê o time do Fluminense fazendo muitos gols. Você vê um time muito coeso, um time que todos os jogadores sabem o que fazem dentro do campo, não importa a posição do jogador. Eles sabem o que estão fazendo, principalmente com a saída de bola, que é o que ele mais preza.
manter a posse de bola. Você vê que todos os jogadores cresceram e evoluíram com o trabalho dele. Você vê o próprio Cano falando ali na entrevista, dando mérito total para esse treinador que realmente vem fazendo um trabalho brilhante. E ele foi responsável pelo segundo tempo do Fluminense. Ele teve coragem de ousar e mudar as características do seu time, colocando o André na defesa, colocando o Lima um pouco mais próximo do ataque, colocando o Gabriel Pirani, não é esse que veio aqui hoje não. É o do Fluminense. O original. Ele realmente fazendo uma movimentação, dando mais liberdade para a bola chegar com mais qualidade, principalmente num dos melhores jogadores do campeonato, que para mim é o Arias, que aí o time cresceu. O Flamengo diminuiu a intensidade, o Fluminense cresceu, porque gosta de ficar com a bola. Aí o Fluminense sobrou no segundo tempo. Vamos ver os números do Cano contra o Flamengo. Rapaz do céu, é pra printar, hein? É pra printar, colocar no grupo do Zap. German Cano, Carrasco Rubro-Negro. Contra o Fla, 5 contra o Corinthians, 4 contra o Audax e Rio de Janeiro, fez 4 também. Contra o Vasco, 3, pra mim tinha que ter 13, porque tinha um que tinha que valer por 10, que foi o de canhota do meio do campo. E contra o São Paulo, 3 gols. O Cano tá numa fase espetacular. O Amendola, uma máquina, né? Uma besta enjaulada com ódio, igual o áudio lá do Cotinha. Esse aí é fenômeno. Esse é fenômeno. A gente conversava aqui, falava com a Tirson antes da gente entrar no ar, que o cara finaliza de uma maneira diferenciada. É difícil da gente ver o Cano perder gol. E ele, eu acho que foi um dos jogadores que também cresceu desde que o Fernando Diniz chegou. Eu perguntei para ele ontem depois do jogo. Ano passado ele fez 44 gols. Falei, será que esse ano dá para chegar nesse número? Aí ele falou, vamos esperar para ver o final do ano como é que vai ser, mas se ele não teve um início de temporada tão bom, muito cobrado pela torcida, depois deslanchou. Quando fez o primeiro, abriu a porteira. Acho que o Cano, esse ano, mais uma vez, vai ser fundamental para o Fluminense, não só no Carioca, mas em todas as competições. De matador para matador. Olha que coisa legal, o Fred, multicampeão pelo Fluminense. Aí, essa Guanabara não vale nada aí, ó. Que beleza de Carioca aí, ó. Multicampeão, Copa do Mundo, multicampeão na França. Olha lá, olha lá. Duvido, rapaz. Olha que coisa linda. Não sabe por quê? Porque se o Flamengo perde pro Corinthians, o cara vai te zoar, mas não vai zoar. Perdeu pro América Mineiro. Agora, quando é estadual, é o porteiro que zoa, é o nosso câmera, é teu chefe, é teu vizinho. É isso, é a rivalidade estadual, isso é maravilhoso, pô. Olha só, cara. Coisa linda. É a nossa cultura, né? É do nosso país isso. Isso é muito maravilhoso. Isso aí é o que move o nosso país. O torcedor. Não tem jeito. O torcedor com o clube, isso. Essa paixão, ela é... Meu pai me ensinou isso. Meu pai me ensinou a me levar no Maracanã desde pequeno. E isso vai passando de pai para filho, avô para neto. Se eu não tinha chegado no nosso Band News na área que você participou com a gente, eu falei, duvido que tenha um carioca hoje que goste de futebol. Se o cara não gosta, que não tenha uma lembrança de ir ao estádio São Januário, Caio Martins, Laranjeiras, com o pai, com a mãe, com a avó, com o avô. Duvido subindo a rampa, pegando o metrô, descendo no busão, parando no flanelinha que vai te cobrar 50 conto. Sendo assaltado. Antigamente era 20, talvez. Ri, né, meu filho? É cidade maravilhosa, mas tem lá suas questões. Então, assim, a memória afetiva do campeonato estadual é maravilhosa. O gol de barriga do Renato Gaúcho, sabe? Vários. A fila do Botafogo, o gol do Maurício de cabeça lá atrás. O Edilson Capetinha, a falta do Pet na gaveta, tu tava... Gol do Cocado, na final do duvido que não tem. É porque aí tem uma galera que é frustrada, é uma palavra pesada, mas a gente não queria mesmo, a gente não gosta de carioca, não gosta o quê, rapaz? Comemorando pra cá, brigando no grupo de Zap aí, carioca é maravilhoso, é na tela da Band e é recorde de audiência. E eu não tenho a menor ideia pra onde eu vou agora, fala comigo, eu. Tabela de classificação, bota a tabela aí. Ih, rapaz, tem jogo hoje ainda, hein? Classificação no Carioca, Flusão campeão da Guanabara, o Malvado, que não é mais malvado, né? Já perdeu o dono, daqui a pouco é mal, daqui a pouco é má, porque é um M. 23, e aí tá a briga. Ó, Vasco joga hoje à noite contra o Bangu em São Januário, pode passar o Volta Redonda, provavelmente vai passar, né? E o Flamengo. E o Flamengo, mas aí vai pro critério, né? Se ganhar 2 gols de diferença, por mais 2 gols de diferença, o Vasco termina em segundo, o Flamengo em terceiro. E aí o Flamengo perde a vantagem na semifinal. E aí vamos ter Fluminense e Vasco? Fluminense e Volta Redonda, se caso o Vasco vença de 2-0. Isso, aí o Vasco entra na vantagem por passar o Flamengo se ganhar de 2-0. Então teremos um Flamengo e Vasco no domingo se o Vasco vencer de 2-0. Provavelmente. Isso. Não, mas mesmo se o Vasco vencer por 1-0, já passou a Volta Redonda, já vamos ter um Flamengo e Vasco. Isso, só que aí se ganhar de 2-0, quem fica com vantagem do empate é o Vasco.
caso vença de 2 gols ou mais de diferença. Isso aqui, a gente vai falar daqui a pouco. Isso aqui, e só dependia dele, né? Absurdo, isso é um absurdo. Não, ele vem demonstrando realmente uma dificuldade muito grande de entender, né, a saída do Jafim, principalmente. Saiu um dos grandes jogadores do Botafogo, que foi um jogador que o Elkerson se destacou. emprestado também. Isso, também, os dois. A saída desses dois jogadores fez... Harrison. Eu falei o quê? Elkerson. Não, Elkerson é de outros tempos. O Elkerson. O Elkerson do Botafogo antes. Eu tô meio surdo, então... Você sabe que tem uma música pro Elkerson, né? Sabe que tem um pagode pro Elkerson, né? Ah, é? É. Como é que é? Namora, mas adoro proibido. Elkerson culpado. Sacanagem. Meu Deus do céu. A Vivi gostou. Cristo. Alô, Rio de Prêmio. E o nosso Rezende, infelizmente, caiu. Tava escrito, né? Eu te aviso. Não, tava escrito mais ou menos, né, cara? Porque assim, o Boa Vista tava com 2 pontos há muito tempo. Mas a gente Boa Vista é gigante, pô. Mas ficou ali, Verdão. Ele, umas 3 rodadas aí, ele pediu pra nas últimas cair. 2 rodadas, o Boa Vista fez 4 pontos. Ganhou um e empatou outro. Meu menino, você lembra que o tio GV te falou? O quê? Que o Boa Vista lá no Elci Rezende. Contra o Volta Redonda. Forte. Bom, sabe quem chega? Vai ter festa. Você gosta de Felipe Rett? Sim. Felipe Rett. Você escutando o Felipe Rett. Você gosta de Felipe Rett, né? Lógico. Flávia Amanda ela gosta. Depois eu conto por quê. Vai ter show do Felipe Rett no Maracanã. Tem tá rindo, né, Isa Falcão? Ferrugem, que eu gosto de Ferrugem. Adoro Ferrugem, canta muito. A Bruno Henrique também, inclusive canta super bem a música dele, a letra. Porque Marcelo se apresenta, chega hoje, festa no Maracanã, já chegou. E ele tá lá, nosso mini Homem de Ferro, no Galeão, Gig, pra trazer todas as... isso aqui é óleo de babosa que ele passa. Tchau, Carvalho! O Marcelo já chegou, a festa já começou, o senhor trabalha, vai pra revoada, me conta tudo. Boa tarde, GV. Boa tarde, Atilson. Boa tarde, Flávio. Tudo bem com vocês, galera? Então, o Marcelo já chegou. A festa começou cedo aqui no Galeão, tá? O pessoal chegou. Muitas pessoas vieram, inclusive, direto do jogo. Estava conversando com o pessoal aqui que veio ontem, foi pro jogo, depois veio pra cá, porque a recepção do Marcelo aconteceu por volta das 11h30 da manhã. Ele veio direto de Madrid, veio com os familiares e aí desembarcou aqui no Galeão agora. Ele foi recepcionado por toda a torcida, o torcedor veio pra cá, fez questão de cantar muito com o Marcelo estava muito feliz, não conversou com a imprensa ainda. Isso porque amanhã tem lá no Maracanã a verdadeira apresentação do Marcelo. Depois de 17 anos ele volta ao Maracanã vestindo a camisa do Fluminense e aí o torcedor que já garantiu o ingresso ou que fez lá o check-in do sócio torcedor vai poder ver o ídolo de pertinho. Hoje foi só aquele primeiro contato ainda no aeroporto, o tal do Aeroflu. Bom, amanhã então a apresentação de forma oficial. E aí, como você disse, né? Vai ter show do Felipe Rett, do Ferrugem, o Marcelo, os portões abrem às 6h30, mas o Marcelo aparece às 8h12. O 12 você já imagina, né? Por conta do número da camisa do Marcelo. Bom, além disso, contrato do Marcelo até dezembro de 2024, tem uma cláusula que o torna prorrogável até 2025. Marcelo, então, já deve assinar esse contrato aí nos próximos dias, depois já se apresenta no Fluminense, volta a fazer os treinamentos e reforça essa equipe tricolor para o restante da temporada. Muita gente aqui no aeroporto, inclusive, não veio só para ver o Marcelo, mas também ainda empolgada com a vitória do Fluminense de ontem. Teve provocações ao Flamengo, ao Vitor Pereira. O nome do Vitor Pereira foi cantado por aqui, é claro, assim como foi também ontem no Maracanã, em forma de ironia, né, do torcedor tricolor. E também aquele Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Os torcedores do Fluminense garantem que esse ano, com o Marcelo, o tricolor carioca vai ser o campeão da Libertadores. Muito bem, obrigado, nosso Thiago Carvalho, nosso homem de ferro da Band. Já que o senhor falou em Libertadores, torcedor tricolor, torcedor rubro-negro, essa é a sua oportunidade, parece que estou fazendo mexendo, né? Essa é a sua oportunidade de ver o seu time campeão da Libertadores dentro de casa. Sabe por quê? Você não sabe que você foi dormir ontem, ó, xaropado. Olha lá, ó, Alejandro Domínguez, nome de ator de Narcos, México. Por decisión del Consejo de la Conmebol, la final de la Conmebol Libertadores será en Río de Janeiro, en el Estadio Maracanã, e la final de la Conmebol Sudamericana em Montevidéu. Ou seja, a final da Libertadores desse ano, que tem Fla e Flu, que vai dar o passaporte para quem sabe enfrentar o Real Madrid, né? Será no Maracanã, o que torna ainda mais especial essa Copa Libertadores.
E pra rapaziada da Sul-Americana, em Montevidéu, que também é legal. Pra quem? Né? Pra mim não é muito legal, não. Não? Não. Por quê? Não tenho boas memórias, não. Montevidéu, né? É. Ah, é verdade, aquelas coisas, né? Mas vai ser bom Botafogo. Botafogo tá na Sul-Americana. É, mas do jeito que tá... Ah, mas o Flamengo do jeito que tá também, meu amigo. Mas teve enfim, ia falar do segundo tempo que tá rolando até agora contra o Sergipe, mas não vou entrar nessa, não. Os melhores momentos do Botafogo na tela. O torcedor Botafogo, eu tenho que mostrar. Eu sei que vocês não queriam ver isso, mas o Botafogo perdeu para a Portuguesa. Bigode, triste fim de Guanabara, que ainda tem a Taça Rio pro Botafogo, né, Bigode? E aí fica como se fosse um prêmio de consolação, né? A gente que tanto elogiou o trabalho do Luiz Castro aqui, tanto elogiou esse time do Botafogo nesse campeonato estadual, mas parece que desde o clássico contra o Flamengo as coisas desandaram de uma maneira que fez com que o Botafogo ficasse fora das semifinais do campeonato estadual, o que para mim é um grande absurdo. Esse Botafogo não poderia ficar fora das semifinais do campeonato carioca. E aí tem um dado que é ainda um pouco mais alarmante. O Botafogo não ganha da Portuguesa há 4 anos. Eita! O Botafogo não ganha da Portuguesa há 4 anos, gente. Ontem eu não entendi, assim, eu não vi a entrevista coletiva do Luiz Castro, não sei qual foi a justificativa dele, mas para ter entrado com o Raí, por exemplo, que é um garoto, ainda não está... É promessa, mas é jovem. Exatamente, precisa maturar ainda. Achei que a escalação poderia ter sido um pouco diferente. Mas fato é que o Botafogo perdeu mais uma vez, agora vai precisar jogar a Taça Rio e assim, como é que vai ser essa disputa de Taça Rio? Vai com o time principal? Será que o Luiz Castro vai poupar? E também, é claro, a gente tem que frisar aqui que o Luiz Castro falou no início da temporada que queria mais 6 reforços. Vai poupar pra quê? Já fez um... Hoje em dia, esses treinadores estão pensando em poupar cada vez mais, eu não duvido nada. Você vê uma participação na Copa do Brasil, da forma que o Botafogo passou, tem que agradecer bastante o árbitro, né? Porque o Botafogo 60 minutos quase. Não fez uma grande partida, não fez um bom jogo, sofreu bastante. E assim, o que pensar não penso nem no Carioca, não penso nem na classificação para a Copa do Brasil do próximo ano, não. Estou pensando já no Campeonato Brasileiro. Como é que vai ser o Campeonato Brasileiro? Sul-Americano. Depois de virar SAF. Exatamente, porque da forma que está se encaminhando, não está legal. O Botafogo não vem jogando bem, não vem demonstrando bons momentos. A gente sabe que o Luiz Castro, quando assumiu, fez um bom trabalho ano passado, sim, mas esse ano não inicia bem a temporada. Ô, Flávio, a gente esteve em Brasília, eu e o Flávio, e o Botafogo pega o Brasiliense lá. Sim. O pessoal tá empolgado, tem Hernani Brocador, tem Igor Bolt, tem uma galera no Brasiliense, inclusive ex, negócio de lei do ex. Sim, não vai ser fácil pro Botafogo. E assim, eu queria falar uma coisa, com todo respeito, né? With all due respect ao senhor John Textor, porque assim, a torcida do Botafogo é muito apaixonada, pô. O Botafogo tem muito torcedor apaixonado, torcedor que vai a estádio, que lota o Engenhão, o Newton Santos. E assim, prometer e não trazer. Deixar atrasar a FGTS, a ponto do Botafogo quase perder joias na justiça. Joias que eu digo, jogadores que a gente considera joias, né? Na justiça, sabe? Num cara que é bilionário, que brinca de futebol, e até bem lá no Crystal Palace, o Lyon, que é um grande time da França, sabe? Deixar o Botafogo meio que assim largado, prometer 6 contratações, perde o Patrick de Paula, perde o Jefinho, e aí teriam que ser 8 e não traz? E traz 1 ou 2, mas mesmo assim, aquém da expectativa do torcedor, tem que respeitar o torcedor do Botafogo, que é o maior patrimônio que o Botafogo tem. Torcedor apaixonado. E assim, eu sei que o John Textor tem até muito boas intenções, mas não adianta ficar no discurso. Tem que ser na prática. Eu vou chamar aqui agora o Mazuco falando sobre essa situação do Botafogo, é o diretor de futebol do Botafogo, e a gente continua essa discussão aqui com nossos comentaristas. A reavaliação ela é sempre feita, a gente faz isso sim. E hoje o clube conta com profissionais assim, de altíssimo nível, quando eu me refiro ao próprio Castro, hoje é o John que coordena as ações, enfim. Por que eu falo isso? Porque nós sabemos nos avaliar. Então, se a gente entender que em algum momento do processo precisa haver uma modificação, não estou falando do treinador em si, mas do processo como um todo. Às vezes a coisa pode ir para um caminho que não ande. A administração, a direção, a comissão, atletas, a gente vê essas mudanças. Então, a reavaliação ela é constante e quando você tem uma frustração ou quando você tem uma meta não atingida, você realmente tem que refletir sobre isso.
E é uma conversa de profissionais de futebol. A gente precisa sempre ter as decisões mais técnicas possíveis. Não dá para você ir na emoção, por mais que o futebol seja emoção, mas a gente tem que entender o que está acontecendo para chegar nesse momento. E se a gente vai ter as ferramentas e soluções para poder ofertar isso acontecer. Bom, seguinte, o jogo do Botafogo é aqui, pela Copa do Brasil contra o Brasiliense. No ano passado, o Vasco começou parecido. Teve um primeiro jogo que quase perdeu, ganhou nos pênaltis, se eu não me engano, Ferroviário... Foi de São Paulo. Ferroviária de São Paulo, Ferroviário é o Ferrão de Fortaleza, do estado do Ceará. E aí, no segundo jogo, o Vasco perde contra o Juazeirense. Então foram os dois fora. Eu fiquei com isso na cabeça, porque o Botafogo começou parecido, me equivoquei. O jogo é quarta-feira no Rio de Janeiro, local a definir. Eu quero que ponha o do Castro também agora, porque eu quero trocar aqui com a Tícia e com o Fred. Ah, pô, gostei, hein? Gostei, artilheiro. Eu não fiz tantos gols quanto o Fred, mas... Fora de campo, talvez. Bota aí na tela pra gente. 100% da responsabilidade minha, 0% da responsabilidade dos jogadores. Serei sempre, ao longo da minha vida, sempre passei pelos momentos difíceis, sempre os olhei de frente. Nunca... O não ter sido despedido até hoje na minha carreira não quer dizer que os momentos difíceis não apareceram. Eles apareceram, só que foram ultrapassados. E foram sempre assumidos por mim como o responsável máximo. Não há treinador nenhum no mundo que, perante as adversidades, não seja ele a assumir a responsabilidade, como isso é parte inerente à minha profissão. Portanto, aí, jogadores ilibados, responsabilidade máxima minha, único responsável pela derrota. Muito bem, é a segunda ou terceira partida que ele vai para a coletiva e fala: a responsabilidade é toda minha, deixa que vem para mim. Isso é legal. Só que o torcedor do Botafogo não quer que ele assuma a responsabilidade, quer ver o time jogar bola. Exatamente. Porque, na verdade, o treinador está ali para fazer o time evoluir. Não está acontecendo. Ele trazer a responsabilidade para ele, legal. Mas a responsabilidade também é dos jogadores também. Porque não está conseguindo assimilar o que ele está passando, ou o próprio treinador não está conseguindo fazer com que o time jogue. Mas tem que mudar. Também acho, Atirson. E a gente viu o gol da Portuguesa ali, que aí depois a Portuguesa só se defendeu, contra o Rezende. Se o Perry não tivesse feito um milagre, era a mesma história. E chegava na última rodada sem chance. O Perry fez um milagre, aí depois fez outra defesa e o Botafogo vai lá e consegue fazer 2 gols. Bom, vou pro intervalo, volto já já. Fica aí, tem muito mais pra você. Campinho, do Vasco da Gama, que joga hoje à noite contra o Bangu. Vamos lá, vamos ver como vem o Vascão. Provavelmente ele, Léo Jardim no gol, Pumita Rodrigues na direita, Capasso e Léo na zaga, lateral esquerdo Lucas Piton. Na volância, o bom volante Jair e o fenômeno Andrei Santos. Alex Teixeira na meiuca, Peck na direita, Eric Marcos ou Marlon Gomes na esquerda e na frente o jogador mais bonito do Campeonato Carioca e tá fazendo gol para Dedéu, Pedro Raul, treinador Mauricinho, quer dizer, Maurício Barbieri, Mauricinho. Torcedor do Vasco. Já deu um caô danado ano passado. Maurício Barbieri. Passa com tranquilidade sobre o bom Bangu do Felipe? Eu acho que passa com tranquilidade. E agora vai acontecer aquilo que a gente estava tendo a previsão na chegada, na volta do Andrei, né? O Jair jogando um pouquinho mais recuado ao lado do Andrei ali, para o Alex Teixeira ter um pouco mais de liberdade jogando por trás do Pedro Raul. Lá ele, né? É meio estranha essa frase, mas... Lá ele! Lá ele! Lá ele! E eu gosto muito, não sei se o Atisson também gosta, do Eric Marcos pelo lado esquerdo. Garoto é bom de bola. Garoto é bom de bola. Bom jogador, sim. Tá evoluindo bastante. O time do Vasco tá em evolução, tá crescendo, tá conseguindo entender bem a ideia de jogo do Maurício Barbieri. A gente vê uma evolução bastante interessante, tem jogadores com muita qualidade, a entrada do Andrei vai dar uma qualidade muito grande nesse meio campo, né? Como já foi contra o Flamengo, ele jogou muito bem. Muito bem. Agora, o Bangu precisa também vencer ou empatar para conseguir passar para a próxima fase, porque senão ele fica fora. Pode entrar Madureira, que joga hoje à tarde também, que teve troca de treinador e tudo. Então, assim, tudo... Depende muito da postura do próprio Bangu, né? Esse traíra não me dá moral, não. Bota o Dida na minha frente. Mas o Felipe, treinador do Bangu, deixa eu ver mais algum lateral pica que eu trabalhei. São os melhores laterais esquerdos que eu trabalhei na minha vida. Eu dou moral pra ele, tá? Obrigado, Didi. Se bem que eu falei isso pro Fernandes também, que ele era Você é o primeiro, pô. Tá maluco, esquece. Eu falei isso do Fernandes também, o Fernandes batia até no... Botou em campo, o Fernandes era madeira. Um beijo pro Fernandes, que tá lá no StoryCast. Hoje,
Djalminha, 5 da tarde, no Mundo GV Betano. Já se inscreve lá no canal, estarei eu e Djalma naquela resenha, provavelmente tomando tio Gary, porque hoje é quinta-feira. Aí sim. Imperdível. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta, já esquentando as partidas do final de semana. Já vamos saber quem vai estar onde, a posição, o horário de jogo, tudinho. Beijo, obrigado pela audiência. Cega eles, vovó, parabéns, Flusão, campeão da Taça Guanabara.